Paz e bênção, meu amigo e minha amiga. Sejam muito bem-vindos ao nosso momento diário com a Palavra de Deus. Hoje é o dia 27 da nossa jornada e estamos iniciando mais um dia. E é com muita alegria que podemos juntos compartilhar essa longa caminhada de enriquecimento cristão. Nessa fase da leitura, o desânimo pode começar a aparecer e começamos a perder o foco. Mas temos que lembrar do nosso objetivo e que essa é uma oportunidade para realizarmos a leitura de toda a Bíblia. Acredito na nossa capacidade e determinação e juntos vamos concluir os 365 dias de leitura. São apenas alguns minutos diários e de pouco em pouco vamos conquistar esse objetivo. E hoje vamos dar continuidade na história de Êxodo nos capítulos de 30, 31 e 32. Antes de começarmos, respire fundo. Peça a Deus que fale ao seu coração e, se puder, já deixe um amém nos comentários. Êxodo 30. O altar do incenso. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo, e use madeira de acácia para fazer as varas e revista-as de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa e que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Não ofereçam neste altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para propiciação pelo pecado, geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. O preço da propiciação. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas quando apresentarem a oferta ao Senhor por propiciação por sua vida. Receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas para fazerem propiciação por suas vidas. A bacia de bronze. Disse então o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, geração após geração. O óleo para as unções. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia com base no peso padrão do santuário e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e seus utensílios,
o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo o que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para unções, geração após geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do seu povo. O incenso. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes especiarias: bálsamo, ônica, galbano e incenso puro, todos em iguais quantidades, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte dele até virar pó e coloque-o diante das tábuas da aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer incenso semelhante para usufruir sua fragrância, será eliminado do seu povo. Êxodo 31. A escolha dos artesãos do tabernáculo. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. O dia de sábado. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que o santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 32. O bezerro de ouro. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu,
transformando tudo num ídolo que modelou como a ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se intrigar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que eles os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: Não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: Que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu a Arão: Não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: Quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro. Eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: Hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo!
Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arã fizesse o bezerro. Que leitura maravilhosa! Os capítulos de hoje narraram sobre o altar de incenso e o pecado do bezerro de ouro. Esta sequência de capítulos apresenta um contraste dramático. Enquanto Deus termina de dar as instruções para a comunhão perfeita no tabernáculo, o povo lá embaixo quebra a aliança da forma mais terrível possível. Arão, que deveria ser o sumo sacerdote santo, falha miseravelmente ao ceder à pressão popular, mostrando que a lei, por si só, não podia mudar o coração humano. E para você, qual parte desses capítulos falou mais alto ao seu coração? Escreva aqui nos comentários para trocarmos essa experiência. Não esqueça de se inscrever para não perder o próximo dia de leitura. Que Deus te abençoe grandemente e até amanhã!